Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada! Vamos falar de Aston Villa 2, Manchester United 1. Rapaziada, o melhor time não venceu. Ótimo jogo do United, mas perdeu. Jogo muito meia bomba do Aston Villa, mas ganhou. Por quê? Porque o Morgan Rogers quebrou o jogo, rapaziada. Vocês vão ver aí, ó, análise do jogo, depois a coletiva. Análise do jogo, depois a coletiva. Deixa o like e se inscreve no canal. É nóis. Rapaziada, Morgan Rogers quebrou o jogo, meus amigos. Aston Villa 2 gols do Morgan Rogers. United 1. Rapaziada, o futebol realmente é um negócio impressionante. Eu achei que o Aston Villa, o plano, fez um jogo muito meia boca, muito meia bomba, sem intensidade. Gente, o Morgan Rogers quebrou o jogo. Ponto. Eu acho que o grande mérito do Aston Villa é que o Aston Villa não bagunçou, mesmo com a pressão do United. Mas aí eu acho que é o trabalho do Naemery. Mesmo talvez não nos melhores dias, o time não bagunçou. O time se manteve compacto, defendeu muito bem as infiltrações do United. E o United jogou bem, um plano de jogo tático claro, ofensivamente poderia ser melhor, mas foi bem, criou chances, Matheus Cunha é excelente, os alas, não achei o Dalot mal, mas também não foi excelente, o Dogo participa do gol, fez um bom jogo, o Dogo poderia ter cruzado uma bola ou outra ali, eu ainda acho que o time peca muito em procurar o Sesco, principalmente em cruzamentos, mas o Sesco teve uma oportunidade. A primeira foi uma boa defesa do Emiliano Martins. A segunda ele poderia ter... Ele foi tentar dar um toquinho, botou força demais. Foi um bom jogo do United, cara. Foi um bom jogo do United. Um plano de jogo tático claro. Incomodou. Deixou o Aston Villa desconfortável. O Aston Villa, em nenhum momento do jogo, o Aston Villa foi um time intenso. Um time de energia. Cara, eu vi o jogo contra o Arsenal. Aí no Villa Park, o jogo contra o City, aí no Villa Park, o Aston Villa jogou bem melhor do que jogou hoje. Bem melhor. Nossa, foi um jogo muito meia bomba do Aston Villa e ganhou. E foi um bom jogo do United, não foi um jogo excelente, porque eu acho que o Lenioro foi muito passivo. Eu achei que o primeiro gol foi brilhantismo do Morgan Rogers. Achei ele ali... ali você tira o chapéu e fair play. Brilhante o Morgan Rogers no primeiro gol. E o Morgan Rogers, até tava comentando isso no Twitter. O Morgan Rogers, gente, ele é uma lição em forma de pessoa. Você vê, ele saiu 2023, meio de 2023, do City. Foi pro Middlesbrough, desenvolveu. Foi pro Aston Villa, melhorando. O começo dessa temporada, ele foi muito ruim. Ele foi vaiado. Tinha torcedor do Aston Villa querendo... Ah, deveríamos ter vendido ele. Olha aí hoje. Viu porque essas conclusões apressadas não é inteligente? Tinha torcedor do Aston Villa que no começo da temporada falava, olha aí, deveríamos... Ó, eu lembro claramente, tinha página do Villa que falava assim, deveríamos ter vendido Morgan Rogers e contratado 3 ou 4 peças pro time. Olha as ideias. E olha hoje ele aí. Até poderia ter vendido alguém, mas não era o Morgan Rogers. Era até o Watkins. Então, o Morgan Rogers hoje quebrou o jogo, rapaziada. Não tem outra análise, a gente vai falar aqui do jogo, como foi, do que melhorar, do que fazer, mas o jogo foi vencido, foi quebrado, foi vencido pelo Morgan Rogers. O Morgan Rogers falou pro Aston Villa, eu vou dar esse jogo pra vocês. O Morgan Rogers ganhou o jogo pro Aston Villa. Novamente, o grande mérito do Aston Villa é que é um time que não bagunça. E mesmo quando o United tinha a bola e tava atacando, o Aston Villa sempre compacto, 2 linhas de 4, defendendo muito bem, marcando muito bem. Rapaziada, o United começa o jogo 3-4-3, padrão do Ruben Amorim. O que é que o United faz? Intensidade e vamos pressionar. Dogo, Cash, Dalot, Maatsen. Aí ele bota o Gart no Tielemans, o Mason Mount no Onana e o Bruno Fernandes no Camara. Sesco e Matheus Cunha, os 2 zagueiros. A marcação deu uma bela encaixada. O United marcava, o United tinha mais a bola. Davam as escapadas ali o Aston Villa, mas nada demais. Aliás, a grande escapada aqui, ó, foi o erro do Gart, do passe. Rapaziada, ó, primeiro tempo, 7-5 em finalizações do Aston Villa. Só que dessas 7 aqui, 4 foi daquele lance do Gart, que o cara saiu chutando 4 bolas ali. Ou seja, o United finalizou mais. Se você desconsiderar aquele lance do Gart. Aquele lance do Gart, ele erra, ele tentou fazer uma coisa que não é a dele, gerou 4 finalizações. E o Lamens fez uma bela defesa. Você vê que defensivamente, recuperar a bola, defender ali os zagueiros, o Gart fez um bom jogo. Com a bola que ele quase entregou. Quase entregou e deu um chutão lá, constrangedor, o Gart. Mas o plano de jogo dele, marcar o Tielemans não fez nada o jogo todo.
o Mason Mount no Onana, o Bruno Fernandes no Camara. Aquela marcação alta do United tava funcionando. Só que o United recuperava essa bola, aí o Matheus Cunha era o cara que tava realmente tentando criar alguma coisa, criar algum caos. O Bruno Fernandes, gente, e o Mason Mount estavam muito preocupados em se posicionar taticamente ao meio-campo do Aston Villa. O Bruno Fernandes ainda tentava ali distribuir um pouco o jogo, mas o jogo estava muito mais pro Dogo pela esquerda, pro Matheus Cunha ali, criar aquele caos. Matheus Cunha dá um belo passe pro Sesco. O Sesco faz o Martínez fazer uma boa defesa. Teve outra jogada ali que o Sesco tentou tirar do Martínez, colocou força demais. Mas a grande maioria, o United pressionava, o United recuperava a bola, só que o United tinha dificuldades de criar, aí sim, na grande parte do primeiro tempo, porque o Aston Villa, mesmo não jogando tão bem, mesmo não tão intenso, mesmo não tendo a bola, porque o United marcava muito bem a transição, a construção do Aston Villa, o Aston Villa era compacto, dava pouco espaço, um blocozinho médio-baixo. O time do Aston Villa falou assim, rapaziada, os caras estão marcando muito bem a nossa construção. Vamos se manter compacto. Claramente essa foi a intenção do Aston Villa. Vamos se manter compacto. O que eu tava estranhando muito... Gente, eu juro pra vocês. Eu ia escrever no papel assim, ó. Porque o Aston Villa tá usando pouca bola longa. Quando eu fechei a boca, eu pensei assim... A bola longa lá pro Morgan Rogers, ele faz a jogada do primeiro gol. Eu juro pra vocês, cara, eu pensei... 40 e tantos minutos. Porque o Aston Villa... Porque o United, gente, o United quebrava a construção do Aston Villa. Quebrava. Não deixava o Aston Villa construir. Novamente, o Gart, Tielemans, Mason Mount, Onana, Bruno Fernandes, Camara, Matheus Cunha e o Sesco nos dois zagueiros. Pressionando muito bem. O Dogo descia no Cash. O Dalot no Morgan Rogers. Ou no Madsen. Era uma marcação alta, intensa e boa e encaixada do United. A minha questão é por que o Aston Villa não estava dando mais bola longa? Pra justamente sair dessa pressão. Aí quando deu a bola longa pro Morgan Rogers, aí ele faz um golaço. 1-0 pro Aston Villa. Pouco tempo depois, com a marcação alta encaixada, o Dogo força um erro do Cash, toca, o Matheus Cunha vai lá e faz 1-1, empata o jogo. E, cara, dá um pouco de senso de justiça para o que era o jogo. O United era melhor, taticamente melhor. O United pegava a bola, recuperava a bola. A melhor chance do Aston Villa foi um erro do United. Uma bola que o Gart deu. O United estava no controle. O United era o time melhor. Jogava bem, taticamente bem. Novamente, não conseguia criar muita coisa, porque o Aston Villa, talvez foi o grande mérito dos caras. Não bagunçou, sempre compacto, se defendendo muito bem. O grande mérito do Villa no jogo inteiro. Obviamente, tirando o Morgan Rogers. O United empata o jogo, aí vem o golpe. O Bruno Fernandes sente ali a posterior, né? Claramente lesão muscular. Entra o Lisandro Martínez de primeiro volante. Nem acho que ele fez um papel ruim, não, viu? Nem acho que ele fez um papel ruim, não. Aí o United, o jogo começa duro. O United, a marcação tava ainda encaixada. Mas aí, uma bobeira defensiva, jogada ali pela esquerda. Só um minuto, rapaziada. Jogada ali pela esquerda. Aí sim, rapaziada. Assombração do jogo do Bournemouth. Passividade defensiva. Vacilos defensivos. O Dalot não impede ali o cruzamento. O Lenioro dá muito espaço pro Morgan Rogers. E você não pode dar muito espaço pro Morgan Rogers. O Morgan Rogers vai lá, acerta outro pombo sem asa, tirando ali do Lames. 2-1 pro Aston Villa. Aí o Aston Villa joga com resultado. Claramente, depois do 2-1, o Aston Villa jogou com resultado. Aí, novamente, o resto do jogo, a grande chance foi aquele cruzamento pro Matheus Cunha, que o Matheus Cunha perdeu. Cruzamento do Dogo. Foi um belo jogo, foi um dos melhores jogos do Dogo com a camisa do United, foi hoje. Um dos melhores. Botou na cabeça do Matheus Cunha, o Matheus Cunha perdeu o gol, que ali poderia ter sido um empate, poderia ter sido outro jogo. O United tinha o controle, tinha a bola, o United tinha até o encaixe tático, mas não conseguiu traduzir isso em grandes chances. Quando teve, o Matheus Cunha perdeu, o Sesco poderia ter feito melhor em 2 lances, e o United não conseguiu criar muita coisa. Aí foi, novamente, o grande mérito do Aston Villa. Compacto, defensivamente bem. Não vamos dar espaço pros caras. O Villa fez isso muito bem o jogo todo. As mudanças, o Rubén Amorim colocou quem dava pra colocar. O Zirkzee colocou o Fletcher. O Mainu teve uma lesão aí na panturrilha antes do jogo, ó. Mainu fora contra o Aston Villa. Com uma pequena lesão que ele sofreu no treino ontem. O Mainu sentiu. Aí entrou o Fletcher. Depois colocou o Shea Lacey, né? Que é um jogador de ataque, né? Pra ver se
dava ali alguma coisa. Mas o United, tirando ali aquela chance do Matheus Cunha, você vê no segundo tempo o XG vai ser baixo do United. Aqui 0,62, eu acho que a grande ali vai ser do Matheus Cunha, 0,36, ó. É? Tirando aquela cabeçada ali do Matheus Cunha, o United finalizou, até teve um volume ali, mas o United não criou muitas oportunidades, finalizou mais, teve até um ímpeto, o United tentou, teve mentalidade, espírito, o time tentou, mas não conseguiu sair com empate, e o Aston Villa vence o United por 2-1. Não foi um bom jogo do Aston Villa. O Aston Villa jogou muito parecido como estava jogando no começo da temporada, mas o Morgan Rogers decidiu pro Aston Villa. O United, taticamente bem, mas vacilos. O United fez um bom jogo, cara. Se você analisar coletivamente, bom jogo. Obviamente, o Lenioro não pode ser tão passivo defensivamente. É um garoto, tá desenvolvendo. Ofensivamente, algumas tomadas de decisões poderiam ser melhor, mas o Aston Villa se defendeu muito bem. Eu acho que o pessoal não sabe valorizar quando o outro time é muito bem compactado, quando o time se fecha muito bem. E o Aston Villa fez isso, se fechou muito bem. E o Aston Villa ganhou do United 2-1. Cara, é uma pena, porque você joga bem, você perde. Você joga mal, você perde. Você joga bem, você perde. É um baque mental, né? É um baque mental. E a fase do Aston Villa é muito boa. A fase do Morgan Rogers é excelente. Ele ganhou o jogo pro Aston Villa. O que dá pra elogiar, o Cash, apesar da entregada defensivamente de uma bela evoluída, o Madsen, até agora ele não vingou muito o preço que foi pago nele, mas fez um bom jogo. O meio-campo, o Onana defensivamente fez um grande jogo, o Kamara defensivamente um grande jogo, com a bola que o meio-campo da Aston Villa não viu a cor da bola. O meio-campo do United, o Gart no Tielemans, o Bruno Fernandes, o Kamara, depois foi entrando, os encaixes se mantiveram. Porque era só manter a parte tática, o plano ali, porque o plano tava funcionando, o plano do Ruben Amorim, né? Mas o Morgan Rogers decidiu para o Aston Villa. Coletivas dos treinadores. Rapaziada, vamos repercutir Aston Villa 2 e United 1. Rapaziada, olha o Naemery falando do jogo. Presta atenção aí, ó. Até a data aqui, ó. Less confidence, but as well very demanding, because the first half was so Ó, primeiro tempo, ó. difficult, Muito difícil. and we could score one goal, they draw, but even like that, we were not feeling comfortable. Aí, ó, nós não estávamos se sentindo confortáveis. O United pressionou muito bem o Aston Villa. Second half we were a little better, we scored a second goal, and again, we needed defense, we needed to feel strong in our structure, and we needed the support. And here, Fala do suporte, da luta, né? more or less, is our fortress, we are feeling it, really feeling Nossa fortaleza. it, and how we are competing is the key, how we are Como estamos competindo. competing, how we are getting our mentality when we are with some problems in defense or some problems offensively, we couldn't get in combination our ride, our style Ó, as combinações, o nosso estilo. O United fez um bom trabalho. on the field, try to compete in another way. Ó, você vem falando, né? Tentar competir de outra maneira, né, rapaziada? E o Ruben Amorim falando, ó. O melhor time não venceu hoje. O melhor time não venceu hoje. Muito claro, né? Ele falando, né, ó. Eu acho que todo mundo viu que fizemos melhor, que fomos o melhor time hoje. Não tivemos sorte com a lesão do Bruno. Fizemos um ótimo trabalho, mas ninguém vai lembrar por causa do resultado. Merecíamos mais. O melhor time não venceu hoje, né? Aí ele falando que no começo da temporada o time quando avançava, relaxava um pouco. Eu acho que hoje foi totalmente o contrário. Nós somos o melhor time contra um time que é muito forte, né? Que está numa boa sequência, né? E ele fala que o Bruno Fernandes teve uma lesão muscular, né? Teve uma lesão muscular e vai perder alguns jogos. Ele falou que o Bruno Fernandes vai perder alguns jogos, vai desfalcar alguns jovens. Ó, rapaziada. Presta atenção nisso aqui, ó. No, I think Ele tá falando do gol, né? Da parte defensiva. sometimes you can suffer goals and defend well. Today we defend well, but Ó, às vezes você pode tomar gols e defender bem. Ele acha que o time dele defendeu bem. when you want to press and they kick the ball, and the first goal is they kick the ball, second ball 1-on-1 is really hard. Rodgers can go both sides, so it's really hard to defend a player Ele falando que é difícil defender contra o Morgan Rogers porque ele pode ir para ambos os lados. like that. 1-on-1. We had some games against Nottingham and we allow so many shots. Really young guys, they defend 1-on-1 most of the times. Look shot the same, so I think we defend well. And I look not just if you suffer goals, it's the way you suffer goals. And Ó, do jeito que você sofre o gols. Aí ele vai elogiar o Morgan Rogers. he was in the first one he did a very good job, a very good. Aí ele falando, no primeiro gol, o Morgan Rogers... Não tem o que falar do primeiro gol, rapaziada. É tirar o chapéu. Ó, perdeu o Bruno Fernandes. Mainu machucado. Olha que ele fala de contratar em janeiro, ó. Ó. Yeah, we need to deal with that. What we cannot do is to reach January
and try to do everything in urgency and Ó, o que a gente não pode fazer é chegar em janeiro e agir com pressa, com urgência e cometer erros. make mistakes. Ó, And e fazer erros, ó. then here we go again with a lot Aí, novamente, contratar jogador que não é pra contratar. of mistakes. So I'm not going to get with Jason and Omar, and I'm going to say we need a lot of players Ele falou, eu não vou chegar pro Jason Wilcox e pôr a mão errada e falar que eu quero muitos jogadores, because we have a plan. If we porque nós temos o plano. have to suffer, the club comes first. Of course, Se a gente tiver que sofrer, o clube vem primeiro. we are in the moment that we need points, but we need to find solutions, and we are going to continue with our plan. Of course, you can feel that in this moment we are going to struggle, but Aí você pode ver que a gente vai ter dificuldade, né? Aí precisamos vencer, precisamos de pontos, né, rapaziada? Ele fala dos desfalques, né? Ele fala que não vai chegar pro clube em janeiro, pedir urgência e tudo mais, e cometer erros na janela, né? Pois é isso, rapaziada. Realmente eu concordo com o Bão. O melhor time realmente não venceu.